Olá a todos, eu gostaria de começar hoje uma série de mensagens falando sobre o caminho de Deus para a recuperação ou o projeto de Deus para nossas vidas na recuperação, quanto também na vida como propósito. Deus ele nos planejou. No Salmo 139 diz que ele nos teceu no ventre da nossa mãe e no seu livro escreveu todos os nossos dias. Então Deus tem um projeto para nossas vidas. Ele nos planejou, nós não nascemos por acaso. Nós não estamos aqui para ir descobrindo qual é e construindo sozinho o nosso projeto de vida. Deus, como nosso Criador, ele já nos criou com um propósito, um projeto. E muitas vezes, por as pessoas não entenderem qual é esse projeto que Deus tem para cada um de nós, elas acabam caminhando num caminho de destruição, um caminho que não é o caminho de Deus para ela. E isso fica claro, né? Com certas pessoas têm muita dificuldade. Todos nós, por não conhecer a Deus e o projeto de Deus no início das nossas vidas, muitas vezes tomamos muitos caminhos errados, tomamos muitas decisões erradas e sofremos muito. Mas Deus não planejou isso. Deus planejou que a gente vivesse no caminho dele e fosse feliz dentro desse projeto dele, né? Que ele tem pra gente. E eu quero começar hoje essa série. E primeiro o primeiro texto que eu quero falar inicialmente sobre esse assunto está em Hebreus 12. Abra sua Bíblia em Hebreus 12 e vamos ler o versículo 1. Diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então esse texto ele fala justamente isso. Nós temos uma carreira, corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Deus nos propõe uma carreira, um projeto de vida. E como eu faço? O que eu tenho que fazer para conseguir caminhar e correr esse projeto? Aí no meio diz o quê? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então o que muitas vezes nos impede de correr, de caminhar no projeto de Deus, e ter uma vida que você tem certeza, eu estou vivendo aquilo que Deus planejou que eu vivesse. Eu sou feliz dentro desse projeto, dessa caminhada que eu caminho, desse projeto de vida. E isso, quando eu coloco feliz, não necessariamente você tem tudo, tem muito dinheiro, saúde, não. Eu estou falando de você ter certeza, mesmo em meio a dificuldades, que você está no caminho certo. Então, primeira coisa eu tenho que entender isso, que Deus tem um caminho para mim, um projeto para mim caminhar. A segunda coisa é que o pecado ele atrapalha, ele me embaraça, ele atrapalha nesse meu caminho. Ele muitas vezes me impede de conhecer esse caminho. E o projeto de Deus é o quê? A partir que nós entendemos que nós estamos andando no caminho errado, um caminho que não é o caminho de Deus, não é o projeto de Deus, não é a corrida que Deus planejou para mim, eu vou começar a converter o meu caminho para o caminho de Deus. Então, o projeto de Deus para mim e para você, primeiro é fazer isso. Que eu me dirija, que eu me encaixe agora nesse caminho que Ele tem para mim. E eu vou começar, o processo para que isso aconteça é exatamente isso aqui: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nos assedia. Então, como é que eu posso correr esse caminho? Me desembaraçando primeiro. E nós vamos ver que os textos anteriores ao capítulo 12, versículo 1, é dos heróis da fé. Os heróis da fé. Aí a Bíblia vai falar sobre Abel, sobre Abraão, sobre Enoque, sobre Moisés. E todos esses homens, eles estavam andando sobre o seu próprio caminho. Abraão, Moisés. E o que aconteceu? Deus se revelou a eles. E Deus começou a mostrar um caminho para eles. E nesse processo que eles
eles se encontraram com Deus. E Deus se revelando, ele mostrou um caminho. Eles começaram a caminhar e nesse caminho eles foram se desembaraçando. Então, o processo de entrar agora nesse caminho que o Senhor nos propõe, de caminhar essa nova carreira, é concomitante com se desembaraçar. Então, no caminho eu vou abandonando os pecados, abandonando a velha forma de viver. Nós vemos, por exemplo, que Moisés, ele, apesar de ser criado pela filha de Faraó, ele sabia que ele era hebreu e ele tinha um desejo ali de viver com eles e de estar com a família dele, né, de sangue. E o que aconteceu nesse meio do caminho? Ele assim, entendendo que ele poderia ser alguém que poderia libertar o povo hebreu, que estava sendo escravo nessa época de Moisés, ele foi tentar se aproximar. E nessa de tentar se aproximar, ele matou um egípcio. E aí os outros hebreus falaram, quando ele tentou se aproximar deles e tipo assim, a repreendê-los por alguns erros dele, o hebreu disse o que? Olha, você por acaso é juiz sobre nós? Vai querer me matar como matou aquele egípcio? Então, pela ira de Moisés, pela falta de controle dele, ele acabou tendo que fugir do Egito, porque o faraó queria matá-lo. E ele passou 40 anos no deserto. E depois desses 40 anos era um outro Moisés. E ele pensando que ele não tinha mais nada para fazer nessa terra, Deus chamou ele para libertar o povo hebreu. E agora ele estava nesse caminho dele, ele estava mais preparado, já tinha, né, ficado muito mais experiente, e agora ele começou, Deus caminhou com ele para libertar o povo. Mas mesmo assim ele ainda teve umas dificuldades. Mas nesse caminho Deus foi ensinando ele e ele foi abandonando. A mesma coisa Abraão, que não confiava, mentia, enganava, tinha medo, e Deus foi ensinando ele a confiar e abandonar esses pecados. Então, o caminho da recuperação é um caminho de fé, que você tem que acreditar. Primeiro que você tem que entender. Se você não entender que Deus tem esse caminho para você, nas primeiras dificuldades de você abandonar, porque abandonar, se desembaraçar do pecado, abandonar esses pecados, essa velha forma de viver, não é fácil. Então, se você não tiver certeza do caminho que Deus tem para você, nas primeiras dificuldades, porque mudar o estilo de vida, mudar a vida, mudar de hábito, traz crise, traz dor. E nesse tempo que vivemos hoje, em que vivemos um momento diferente nas nossas vidas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos maus hábitos, eles se revelam mais fortes ainda, eles aparecem mais, né? Então, primeiro, você tem que entender que Deus tem uma carreira para você. E segundo, você tem que decidir se desembaraçar do pecado que lhe assedia, que lhe impede de seguir o que Deus tem para você. Mas não só do pecado, mas do peso também. Como diz aqui, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Muitas vezes não é um pecado que nos impede, muitas vezes é o nosso passado, foram situações que aconteceram no passado, até mesmo pecados, mas não pecados em si, mas o trauma decorrente desses pecados ou dessas situações que vivemos, ou o medo do futuro. Então, muitas vezes o peso, seja questão do passado que vivemos, seja medo do futuro, nos impedem de correr a carreira que nos está proposta. Então, nós temos que tomar 3 decisões se queremos seguir o caminho de Deus para a gente. Primeiro, entenda que Deus tem um projeto para você e os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. E você vai ser feliz nele, Deus vai lhe acompanhar. Segundo, você precisa abandonar esses pecados nesse caminho. Você sabe que você vai entrar nesse caminho e você vai ter que ir abandonando, se limpando deles no caminho. E terceiro, também se livre do peso. Não deixe o seu passado, o seu medo do passado, o seu medo do futuro lhe impedir.
Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos estar dando continuidade falando diretamente sobre esse processo que Deus tem para nossas vidas, como nós fazemos, como podemos fazer para nos desembaraçar desse pecado e para nos desembaraçar também desses pesos, desse medo, desse passado que nos impedem muitas vezes de viver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Que Deus abençoe você e vamos seguir nessa caminhada todo mundo junto. Ore a Deus. Se você está em dúvida ainda, se é isso mesmo que você tem que fazer, ore a Deus, pergunte: Senhor, qual o teu desejo sobre isso? Tu queres que eu caminhe nesse caminho, comece esse processo? Ore a Deus isso, para que possamos estar certos do processo que temos para nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir por todos esses que estão me vendo, me ouvindo, por meio desse vídeo, que tu confirme em seus corações, Deus, qual é o teu projeto para as suas vidas. Que tu nos confirme na tua presença. Qual é o teu projeto, Deus? O que precisamos abandonar, nos desembaraçar, para que possamos seguir nesse caminho? Qual é o teu chamado e o que tu queres que nós mudamos em nossas vidas? Nos ajuda, nos abençoe, guarda-nos, Deus, durante esse tempo dessa pandemia, desse surto. Guarda, Deus, nossas famílias, guarda, nos protege. E se porventura, Deus, ficarmos doentes, nos restaura a saúde, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.